Hoje eu vou mostrar para vocês algo que mudou completamente a forma que eu trato erros dentro do N8N e eu resolvo eles de forma bem mais rápida e prática, tá? Enviando notificações diretamente para mim, seja no meu Discord ou no meu WhatsApp, sobre aquele erro específico que aconteceu dentro daquele workflow, para que eu consiga agilizar a forma que eu vou tratar ele. Eu vou mostrar exatamente esse passo a passo que eu utilizo aqui junto com vocês. Então aqui na minha tela, né, dentro do N8N, eu criei um fluxozinho, né, um workflow bem simplificado, em que a gente tem somente uma chamada, um HTTP request que foi feito para dar erro. Então eu tenho aqui um número totalmente despadronizado, né, fora que ele tem uma string, né, eu coloquei um S aqui dentro do nosso número que, em tese, só receberia números inteiros. Então se eu vier aqui e executar, automaticamente isso daqui me dá um erro, tá? E o que que a gente vai fazer com isso, né, com esse erro? Aqui na aba de configurações, dentro do workflow do nosso N8N, né, a gente tem o erro workflow, que é basicamente um workflow à parte desse daqui, tá? Tem que ser a parte desse daqui, que ele vai fazer a tratativa de erro para que a gente consiga, de fato, ter uma assertividade no tratamento e agilidade no tratamento do erro que a gente for executar, né? Então aqui a gente seleciona qual que seria, né, nosso workflow de tratamento de erro, no caso aqui eu vou colocar tratamento erro, né, e ele vai agora receber qualquer erro que acontecer durante, o nosso workflow completo, tá. Nesse caso eu tenho um node só para dar erro, ok, mas supondo que a gente tivesse aqui mais uns 4, 5 ou fosse um node muito complexo de uns 30 itens, independente da onde ele desse erro, né, dentro do nosso workflow, ele automaticamente notificaria, né, chamaria esse nosso workflow erro. E ali dentro do workflow erro, né, quando eu abro aqui para vocês, eu preciso ter esse trigger, que é basicamente esse node que a gente está falando, né, que é o trigger de erro, que ele consegue puxar as informações completas do erro. Qual foi o input que gerou aquele erro, qual o output que ele está gerando, qual foi o erro e as informações gerais daquele erro que aconteceu. Então eu posso abrir aqui, né, eu posso abrir no modo tabela, então eu tenho aqui todas as informações daquele erro, né, qual foi o node que deu problema, então a gente tem aqui as informações do nosso node, eu tenho a informação completa que tem dentro do node, né, então aqui qual é a URL que ele está usando para ser chamada, quais os parâmetros que a gente tem aqui dentro daquele sistema. Então eu tenho tudo isso daqui, né, que aconteceu com esse nosso HTTP request dentro do nosso tratamento de erro. E eu posso usar essas informações agora, se for um sistema mais simples, já gerar o tratamento daquele erro, quanto ser notificado por aquele erro, que é o que eu estou fazendo aqui nesse node em específico, né, nesse workflow, na verdade. Então, eu estou pegando todo esse erro que a gente recebeu aqui, mandando para um agente de IA, né? Então, basicamente, eu setei aqui como é que seria o padrão, tá, de mensagem que eu queria receber quando acontecesse algum erro naquele nosso workflow. Uma instrução muito simples aqui e as informações que eu estou tendo daquele nosso sistema. Então ele recebeu todas as informações aqui do erro, né, que a gente acabou de receber ali. Ele vai fazer a tratativa, vou colocar aqui só para definir mesmo, porque eu gosto de deixar um pouco mais limpo aqui. Então vou definir como mensagem e eu envio automaticamente, tá, no meu WhatsApp aqui, essa mensagem de erro. Então já estruturada, né, então a gente ele já vai estruturar essa mensagem para mim e o mais importante, ele já manda, né, se você dá uma olhadinha nas minhas instruções, ele já manda, eu peço para ele mandar um resumo, então algo mais simplificado do que gerou aquele erro, tá, e as possíveis resoluções daquele erro. Então ele já me manda qual foi o erro, né, dentro daquele workflow específico e a possível resolução que eu poderia ter para aquele erro que a gente gerou no nosso workflow, tá. Então isso aqui é excepcional, óbvio, eu estou fazendo um cenário muito mais simplificado só para vocês entenderem o poder que isso aqui tem. E aqui embaixo eu tenho um outro sistema de tratamento, que na verdade não necessariamente é um tratamento, mas a gente pode estar trabalhando com um reenvio de informações. Então, é muito comum que aconteça dentro de um processo, né, dentro de um workflow, acontecer um erro naquele momento, mas aí a gente pode aguardar um pouco e tentar novamente. Então a gente vai esperar um minuto aqui, né, depois que eu recebi aquele erro, e ele pode executar aqui de novo, né, através de um sub-workflow aqui, o nosso sistema novamente. Então ele vai enviar todas as informações que a gente recebeu através da informação de input aqui que o erro ele gera, tá? Qual foi o input que a gente enviou para ele. Ele automaticamente executa com esse input novamente aqui dentro, tá? E aí a gente tem, né, que seria o gatilho de nova tentativa que eu acabei de criar aqui. E aí a gente tem de novo, né,
esse workflow ele acontecendo. E aqui você pode colocar trava, né? Só vai tentar uma vez, vai tentar 2, 3 vezes, então existe uma forma aqui de você conseguir fazer tratativas de erro bem mais abrangentes, né? Bem mais completas do que essa que eu tô falando. É só pra gente entender um pouco mais do potencial que isso aqui consegue gerar. Nesse caso eu vou até excluir esse nosso subworkflow, né? Eu vou fazer a execução somente de uma das atividades aqui desse nosso erro, basicamente é essa daqui. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ficaria mais ou menos o recebimento de mensagem no WhatsApp. Então eu faço aqui a execução, né? Já está fixado aqui o nosso erro. Ele fez a tratativa, a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó. Então a gente tem já o erro aqui padronizado para ser enviado para o nosso WhatsApp. Eu converti, na verdade só coloquei aqui como mensagem, só porque eu gosto mesmo de ter uma tratativa de erro antes, uma tratativa na verdade de dados, né? Uma definição de dados antes de enviar a informação. E aqui eu tenho de fato a mensagem enviada. Então, entrando aqui dentro do nosso WhatsApp, eu já tenho o envio da notificação do nosso workflow, né? Então, tivemos um erro aqui no workflow. Qual o ID daquele workflow, para que seja mais rápido eu fazer a consulta dele, né? O que seria o resumo do nosso erro. Então, ele manda aqui exatamente qual foi, de forma resumida ali, o que gerou aquele erro para mim, tá? E uma resolução específica para aquele nosso sistema, aquilo ali que gerou erro para mim. Então, já é muito bom porque você já chega no workflow específico, já pensando qual foi o erro que acabou gerando e pensando na resolutiva daquele erro. Então, eu já entro lá com tudo isso pré-planejado, já posso pegar essas informações aqui, jogar dentro de um GPT, jogar dentro de um cloud, enfim, que já consiga pesquisar melhor meu erro para gerar um resultado mais bacana do que isso daqui, né? Porque isso aqui é só uma notificação de erro. Então, existem N formas de você já fazer uma tratativa de erro mais rápida agora para o seu cliente ou para os seus projetos pessoais através desse sistema, que é um sistema que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, que é basicamente você conseguir tratar o erro de forma automática, né, em determinadas situações, ou notificar o erro com todas as informações necessárias para que você tenha, de fato, uma assertividade e uma resolução mais rápida através dessa técnica de notificação, usando IA para te notificar. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Não esqueça de se inscrever aqui dentro do canal para receber mais vídeos e mais conteúdos como esse daqui, específicos sobre N8N e automações utilizando inteligência artificial. E até nosso próximo vídeo.